Por a mesa dos trabalhos, convido o presidente da Avenida de Serviços Profissionais do Rotary Clube de Florianópolis, engenheiro Éder Vieira Couto, para receber o mediador dos trabalhos, Dr. Walter Celso de Lima. A excelentíssima juíza de direito, senhora Denise Frozar. O arcebispo de Florianópolis, Dom Murilo Krieger. Professor Lívio Giosa. Com a palavra, o engenheiro Éder Vieira Couto para iniciar os trabalhos. Gostaria de pedir que colocassem os celulares no modo silencioso. Obrigada. Senhoras e senhores, boa tarde. É com prazer que nós damos início aos trabalhos do Fórum de Ética nas Profissões, que é promovido pelo Rotary Clube de Florianópolis, em parceria com o Distrito 4651 do Rotary Internacional. Queria só fazer uma manifestação de agradecimento aos companheiros do Rotary que nos incentivaram na implementação desse projeto, dado a importância que isso se refere para nós, não só cidadãos, não só rotarianos, não só defensores da ética, mas preocupados permanentemente em difundir a ética e, como tal, difundir esta referência rotária. Eu queria apresentar o mediador dos debates desse fórum, o professor Walter Celso de Lima, professor de bioética da UDESC, professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina e membro correspondente do New York Academy of Science. Professor Walter Celso de Lima, com a palavra, por favor. Muito obrigado. Meritíssima senhora doutora Denise Frozar, juíza de direito, está no momento impossibilitado de aparecer e deverá estar conosco dentro de algumas horas, no intervalo. Reverendíssimo metropolita Dom Murilo Krieger, digníssimo arcebispo de Florianópolis, professor Lívio Giosa, digníssimo presidente do Instituto da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, de Responsabilidade Socioambiental, minhas senhoras, meus senhores. Inicialmente, eu passo a informar sobre os procedimentos que vamos adotar para as apresentações das palestras e dos debates. O tempo aproximado de exposição de cada um dos temas pelos palestrantes é aproximadamente 40 minutos. O tempo total de debate, perguntas e respostas para cada um dos temas serão 10 minutos. As questões deverão ser feitas por escrito para a mesa. Eu sugeriria aos amigos que já as fizessem. As rotaractianas, interactianas e intercambistas do Rotary, são jovens da família rotária, estarão à disposição dos senhores que queiram formular perguntas e encaminhar essas perguntas à mesa.
nós selecionaremos 3 perguntas. As demais perguntas serão respondidas posteriormente via e-mail. Faremos um intervalo às 16h30 de, no máximo, 15 minutos. Peço a compreensão de todos os presentes para atendermos a esses períodos de tempo para que possamos ter um melhor aproveitamento. Antes de passar a palavra ao professor Giosa, lembro aos participantes as definições precisas sobre ética e moral, pois na fala colonial há uma certa falta de clareza. Eu preferi as definições da filosofia clássica, que é a mais aceita por todos. Ética e moral fazem parte de estudos sobre o comportamento humano. Ética é a parte da filosofia que estuda os juízos de apreciação, referentes à conduta humana, susceptíveis de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativo a uma determinada sociedade, seja de modo absoluto. Ética, pois, é um julgamento pessoal, que contém certa subjetividade, baseado na consciência de cada um, na cultura, na moral de determinado grupo ou sociedade. Portanto, ética e moral, a rigor, não são a mesma coisa. Ética e moral estão relacionadas à valorização do comportamento humano, mas têm significados diferentes. A definição clássica de moral é um conjunto de regras de conduta humana consideradas como válidas, quer de modo absoluto, para qualquer tempo ou lugar, chamada moral absoluta, quer para uma sociedade, um grupo de pessoas determinadas, chamada moral relativa. Moral, portanto, implica em conformidade com padrões de comportamento humano aceitas por uma sociedade numa determinada época. Observe que, se ética é um conceito que diz respeito a um indivíduo, um julgamento pessoal, isto é, tem feição individual, moral é um conceito coletivo, um conjunto de regras e preceitos de um grupo, uma sociedade e uma categoria profissional, por exemplo. Não há, entretanto, nenhum preciosismo em separar ética e moral. Dizem respeito ao comportamento humano, isto é, a boa e adequada, eu diria mesmo, a virtuosa conduta humana. Dito isso, eu passarei a relatar o currículo vitae resumido do professor Lívio Giosa. Em seguida, a sua fala abordará a ética de empresários e dos agentes econômicos frente à susceptibilidade dos negócios. Vale dizer, a moral empresarial dos negócios da vida econômica. O professor Lívio Giosa é administrador de empresas, com especialização em Business Administration pela New York University, e possui ainda os seguintes títulos: é consultor de empresas e sócio da GLM Assessoria Empresarial Limitada, fundador e presidente do Centro Nacional de Modernização, coordenador do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, presidente do Instituto Pensamento Nacional das Bases Empresariais de Desenvolvimento Social, vice-presidente da DVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, diretor-geral da FBM, Fundação Brasileira de Marketing, coordenador-geral do Instituto ADVB de Responsabilidade Social, secretário executivo do Comitê de Entidades do Combate à Fome e pela Vida, presidente do Centro de Apoio aos Pequenos Empreendedores, vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade,
É professor universitário dos cursos de graduação, de especialização e pós-graduação da AFAP, da FMU, da Unip, da Unisa, todas em São Paulo. Professor da New York University e da University of Central Florida e da Universidade de Belgrano, em Buenos Aires, Argentina. Fundador e coordenador geral do Movimento de Valorização do Administrador. Membro do Conselho Nacional de Defesa Ambiental. Membro do Conselho do Instituto São Paulo contra a Violência. Membro do Conselho do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Cidadania. Palestrante e articulista dos jornais A Gazeta Mercantil, O Valor Econômico e da revista Exame. É autor de 3 livros e exerceu o cargo de deputado estadual por São Paulo em 1997 e 98. Ele não escreveu aqui, mas ele é um companheiro rotariano de São Paulo. Com a palavra, professor Lívio Giosa. Boa tarde. Eu vou precisar dele. Quem está na mesa? Oi. Só liga aqui o microfone sem fio, por favor. Ok. Boa tarde a todas e a todos. Nós vamos começar aqui talvez uma tarde inesquecível para muitos. Essa iniciativa no Rotary Florianópolis nos dá um ensejo por um momento absoluto de reflexão. E é isto que nós vamos fazer juntos. Mas eu quero fazer um pedido à mesa. Como eu vou fazer uma projeção, Éder, eu acho que é melhor vocês irem para frente, porque eu vou também. Então vamos lá. Vamos ligar aqui, por favor? Oi. Acho que agora abaixa um pouquinho. Vamos lá. Boa tarde. Cadê a energia de Florianópolis? Vamos lá. Boa tarde, meninas. Agora melhorou. Tá bom. Então vamos trabalhar. Eu acho que, voltando à reflexão, nós vamos ter hoje aqui, guardadas as proporções, um banho de esquecida no nosso ambiente da sociedade brasileira e, para tanto, eu quero clamar a vocês que reflitam absolutamente sobre o que nós vamos